Amados, a paz do Senhor. Pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos dando continuidade às lições deste trimestre, cujo tema é Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Hoje estamos na nossa lição 5, Jesus Cristo e este crucificado, mensagem do apóstolo Paulo. Só lembrando, meus amados, aqueles avisos costumeiros de que esta pré-aula, ela não tem, em hipótese alguma, a pretensão de substituir uma leitura bem apurada, da revista, da lição, e também, muito menos ainda, que essa aula tenha o escopo de substituir a ida dos irmãos ao domingo, no dia do Senhor, ali na igreja, em comunhão com os demais, e ali estarmos ouvindo, tirando dúvidas e realmente nos edificando na palavra do Senhor. Então, já entrando no nosso tema, desse dia, vamos agora para o nosso texto áureo, e o nosso texto áureo, ele diz assim, deixa eu mudar aqui, ele diz assim, deixa eu botar aqui um pouquinho maior, que fica melhor para passar aqui, para os irmãos enxergarem do início. Então, vamos lá. Está aqui o nosso texto áureo. O nosso texto áureo diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, já dando aqui uma rápida paradinha aqui no slide a respeito do que o nosso texto áureo diz, já vamos mencionar de que falar em uma pessoa que tinha morrido, de uma morte terrível, como era a morte por crucificação ali no Império Romano, era um escândalo para os judeus, já que os judeus, eles esperavam, sinais de poder, tais quais aqueles mencionados no Antigo Testamento, aonde um anjo só que desce do céu aniquila ali 185 mil assírios, aqueles poderes maravilhosos, por exemplo, quando Josué estava em batalha ali para entrar na terra prometida, contra ali os inimigos que queriam impedir a marcha do povo de Deus, aquele sinal tremendo, o sol parar ali enquanto Josué batalhava. Então, eram esses sinais que os judeus aguardavam para aquele que seria enviado como Messias de Israel. E não jamais, obviamente, um carpinteiro, um carpinteiro que vivia ali em dificuldades, que foi ali levado pelo império a ser morto de uma morte assim tão desonrosa como era a morte da cruz. Então, para os judeus, seria assim uma espécie de blasfêmia, seria assim algo assim realmente repugnante, alguém dizer que o Messias tinha sido crucificado ali pela mão do homem, E os gregos, então, nem se fala, porque para os gregos, o que importava era a sabedoria ali dos filósofos, mais precisamente ali da tríade Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Então, para eles, a divindade, aquilo que os gregos tinham como divindade, que seria algo assim tão perfeito, tão grande, tão inominável, que seria assim realmente uma loucura alguém dizer que a divindade se encarnaria, já que eles tinham, que a matéria era ruim, que o corpo era mau, portanto, um Deus perfeito não iria encarnar num corpo carnal como o do ser humano. Então, por conta de tudo isso, esses dois povos tinham a mensagem da cruz como algo assim. Deixa eu passar esse carro de som aqui, que a benção é grande, gravando em casa. Então, esses dois povos, para todos os fins e efeitos, eles tinham a mensagem da cruz como algo realmente inaceitável, A palavra é essa, inaceitável. De maneira alguma, eles receberiam esse Messias nessas condições, que ele se manifestou no meio do povo. A verdade prática diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação,
esse quadro que aqui está, ele realmente dá uma panorâmica, ele exemplifica muito bem qual é a centralidade do Evangelho. A centralidade do Evangelho não é outra, senão pregar Cristo e o Cristo crucificado, o Cristo crucificado. A nossa leitura bíblica em classe está aqui passando para os amados verem, né? E nós vamos fazer um rápido comentário a respeito de cada um dos versículos. Deixa eu interromper um pouquinho aqui, porque esse carro de som realmente está atrapalhando. Dando continuidade aqui. Então, essa é a nossa leitura bíblica. Nós vamos fazer, como eu disse, um rápido comentário a respeito de cada um dos versículos. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para aqueles amados que têm os ouvidos, agravados, para não receberem a verdade, para não receberem a mensagem que liberta, a mensagem que realmente dá ao homem uma vida abundante, para esses que estão assim com seus corações fechados para o Evangelho, que estão com seus corações ali petrificados para a palavra do Senhor. Então, tudo isso que a igreja prega, o que a Bíblia diz, para eles é loucura, Não faz sentido nenhum. Mas para aqueles, que já experimentaram esse poder, que já experimentaram essa transformação, a palavra de Deus, ela é poder de Deus realmente para nos sustentar, para nos ensinar, para nos redarguir em sabedoria. Então, por conta de tudo isso, para o salvo, para o crente, a palavra de Deus é o próprio poder de Deus para a transformação do homem para a salvação. Então, meus amados, a palavra continua dizendo, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amados, deixa eu colocar aqui a canetinha, deixa eu botar aqui a canetinha para a gente apontar. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma representação do que será o arrebatamento da igreja, O arrebatamento da igreja. Hoje, por exemplo, se alguém diz cair para baixo, é até um vício de linguagem, Se alguém for, por exemplo, fazer uma redação e escrever cair para baixo, se for uma redação que esteja valendo ponto, tipo para um concurso, ele vai perder ponto, porque é um vício, Não se deve falar cair para baixo, já que todo cair é para baixo. Por isso mesmo aqui está, ou a inteligência aqui dos inteligentes aqui e a sabedoria dos sábios aqui. Olha a lei da gravidade aqui, formulada por Isaac Newton, Então, por conta de tudo isso, o arrebatamento da igreja, quando se der, no momento em que ele ocorrer, ele vai quebrar, toda a lei, vamos dizer, natural, no sentido daquilo que os inteligentes e que os sábios dão por verdade, dão realmente por real. Então, quando isso acontecer, isso aqui é só um dos exemplos, vai jogar por terra isso aqui, olha, vai realmente deixar sem nenhum valor, isso aqui passa a não ter nenhum valor, isso aqui não se sustenta mais. Por quê? Porque o próprio Deus, se encarrega e se encarregará de destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos inteligentes. Então, Isaac Newton, nesse momento aqui, não estará vigorando em nada, porque o que está acontecendo aqui é justamente a aniquilação da inteligência dos inteligentes, Diz a palavra do Senhor. E continua dizendo, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o versado aqui na lei, no conhecimento de legislação, etc, etc? Onde está o inquiridor desse século? Onde está aquele que faz perguntas, Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aqui está no plural, mas é a sabedoria deste mundo. Amados, aqui essas fotos, Essas fotos, essas gravuras aqui, para a gente exemplificar. Por exemplo,
Hoje o homem, ele se gaba muito, 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 né, que a tecnologia está muito avançada, né, que o bem-estar do homem é o conhecimento trabalhando ali para o bem-estar da humanidade, não sei o quê, porque vira, porque torna e porque vira. Olha aqui, por exemplo, né? Isso aqui é um engenho humano, né? Da mais, assim, de uma grandeza, né, extraordinária isso aqui, né? Um chuveiro, né? Esse chuveiro, para ele estar funcionando aqui, às vezes a gente acha tão simples, né? Assim, apertar aqui, uma válvulazinha aqui, alguma coisa aqui, e ele funciona. Então, a gente acha assim tão simples e a gente não tem ideia, né? Do conjunto de tecnologias e de inteligência que foram necessárias para que esse chuveiro funcionasse dessa maneira aqui maravilhosa como está funcionando, né? Então, realmente, o homem olha isso aqui e diz, olha, a sabedoria do homem realmente é muito grandiosa, a sabedoria do homem é muito boa, a sabedoria do homem realmente está produzindo muito bem-estar para a humanidade. A pergunta é, será que isso aqui é de fato uma sabedoria, né? Pode até ser um conhecimento, mas sabedoria não. Por quê? Porque como que algo, né, pode ser chamado de sabedoria se produz, por exemplo, um resultado desse aqui, né? Ou seja, o homem produz um invento aqui, um engenho, né, que produz aquele bem-estar para ele ali, mas em compensação, olha o preço que é cobrado aqui, olha o preço que está aqui, olha para onde esse esgoto, essa água aqui que está sendo utilizada foi levada, né? E geralmente sem nenhum tipo de tratamento. E mesmo quando há tratamento, é tratamento por meio químico, de uma forma ou de outra, envenenaria os rios, os mares, mataria aqui toda essa fauna marinha, né, como a gente tem vindo aqui. Olha o tanto de lixo aqui, ou seja, as águas realmente sem nenhum tipo de oxigênio para sustentar vida nenhuma. Em outras palavras, olha aqui, olha qual é a sabedoria aqui do sábio, ó. Olha aqui a tecnologia humana, o que faz aqui, ó. É o homem, amado, serrando o galho que ele próprio está sentado, né? Porque isso aqui, né, ele reverbera em todo tipo de doença e até de extermínio. Agora é o telefone. Um momentinho, deixa eu interromper aqui de novo. Dando continuidade aqui. Então, amados, a tecnologia, né, desde que houve do século XVIII para cá, quando houve esse boom de conhecimento, o iluminismo e não sei o quê, e a Belle Époque, porque agora o homem, né, finalmente a tecnologia, a ciência vai levar o homem para um admirável mundo novo, não sei o quê. Sem falar a Primeira e a Segunda Guerra que aconteceu logo em seguida, né? E de lá para cá, isso aqui é uma das partes, vamos dizer, né, desse conjunto de malefícios, né, que esse conhecimento humano tem trazido. Então, amado, só para traçar aqui um paralelo, ó, sempre que a gente entrar debaixo de um chuveiro para tomar banho, olha aqui, ó, olha, a gente tem que saber, né, que as consequências disso aqui é isso aqui, né, e isso é real. Continuando aqui. No princípio, continua aqui, né, visto como na sabedoria de Deus, desculpa, aqui tem mais um erro, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amados, a sabedoria de Deus é algo que o nosso entendimento, que a nossa, vamos dizer assim, a nossa tecnologia, o nosso observar, o nosso isso, o nosso aquilo, sequer arranha, consegue arranhar a menor, vamos dizer assim, a partículazinha menor que pudesse se pensar da sabedoria de Deus. Eu coloquei aqui isso aqui no princípio, né? A primeira, quando você abre a Bíblia, né? Você abre a Bíblia, né? Quando você abre aqui a Bíblia em Gênesis aqui, você abre a Bíblia em Gênesis, então, no capítulo 1, né? Capítulo 1, e no versículo 1, começa dizendo assim, no princípio. E aí você não precisa nem passar daqui não, só basta aqui, no princípio. Por quê? Amado, se a gente se atém aqui, por exemplo, ao tempo, né? Ao tempo, que o princípio aqui já está dando uma ideia de tempo, né?
se a gente se atém só a essa colocação aqui no princípio, amados, isso aqui tem tanto material para a gente pesquisar, para a gente ler, para a gente observar, e isso e aquele outro, para no final a gente entender que nós, enquanto seres humanos, não temos capacidade, amados, para sair daqui, ó, para entender o que está escrito aqui, o que é no princípio. Porque aqui está falando do tempo, né, do início do tempo, né, o que seria o tempo. Para os irmãos terem uma ideia, eu já até comentei isso em sala de aula, esse aqui é um professor de filosofia. Um professor de filosofia, ele é brasileiro, e ele é muito bem colocado, né? Ele é, inclusive, considerado, tipo assim, um dos maiorais, né, de filosofia no Brasil. O nome dele é Clóvis de Barros Filho. Então, essa aula 10 aqui, né, sobre o tempo, né, falando justamente daqui, não necessariamente que ele abordasse isso aqui, mas ele está falando sobre o tempo. Então, essa aula dele aqui tem 1h57, e eu devo confessar a vocês que eu achei o tema tão assim, tão desafiador, tão intrigante, tão interessante, que eu peguei essa aula e durante um ano inteiro, né, eu fiz caminhada. Então, eu ia, na ida eu assisti essa aula, na volta eu assisti a mesma aula, durante um ano todo, todos os dias, né? O resultado é que na época eu perdi quase 20 quilos, né? Então, foi realmente muito bom. Agora, o que aconteceu? Eu não consegui entender, embora ele explicasse muito bem, né? Explica muito bem, eu não consegui entender, mas aí por que eu continuava ouvindo, né? Porque eu queria ver se eu conseguia, vamos dizer assim, passar por cima daquilo que ele dizia no final da aula, né? De que realmente era algo que não se tinha capacidade de se assimilar, né? E eu fiquei tentando, mas a verdade, amados, é que durante um ano inteiro eu não consegui sair daqui, olha. Eu não consegui sair daqui. Então, eu pegava essa aula, peguei livros auxiliares, peguei livro de física, peguei livro de filosofia, mas a verdade é que a gente não consegue sair daqui, o homem não consegue sair daqui. Então, eu vou verificar aqui se eu consigo tirar aqui, para passar um pouco, deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Estou conseguindo aqui, coloquei o professor na tela. O homem não consegue estudar o tempo, senão a partir da sua própria temporalidade, senão a partir da sua própria vida, das suas próprias angústias, das suas próprias sensações, dando razão a Agostinho quando fala com Deus. Talvez, para falar sobre o tempo, seja preciso mesmo estar na eternidade, seja preciso mesmo ser eterno, seja preciso mesmo ser você. Mas nós, enquanto inscritos na vida, só podemos olhar o tempo na medida em que nos afeta, na medida em que nos permite viver bem ou viver mal. E é exatamente nessa nossa condição temporal que o tempo se torna uma aporia aos olhos de Aristóteles, uma impossibilidade, um tema sem solução. E você terá passado 2h30 num sábado de sol, ouvindo um professor falar sobre um tema para sair do nada e chegar em lugar nenhum. Mas... Bom, amados, ouvimos aqui o professor e, como eu disse para vocês, né, depois de quase 3 horas de aula, ele próprio diz, olha, saímos do nada para chegar em lugar algum. Então, amados, partindo do princípio, né, de que estamos diante hoje de um dos maiores filósofos, né, brasileiros, então, de fato, o homem é muito pequeno para tentar entender a sabedoria de Deus e, pior ainda, querer se sobrepor às coisas de Deus, né? Quem é o homem? Quem realmente é o homem para tal? E aqui continua, né?
porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, como já mencionei anteriormente. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Eles não conseguiam entender que nessa singeleza aqui de um homem, né, um carpinteiro, nascido e criado ali na região de Nazaré, pudesse realmente ser esse ser divino, né? Ser Deus no meio do povo, Deus habitando no meio do povo, Deus morrendo pelo povo. Era demais ali para a cultura grega e realmente escândalo ali para os judeus que queriam sinais, queriam prodígios, queriam maravilhas, né? Mas aí continua dizendo, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas, para os que são chamados, olha aqui, né? Isso aqui, amados, é a pregação do evangelho, né? Aquele que tem ouvido, aquele que tem escutado, aquele que tem aprendido, aquele que tem visto, né? Então, muitas das vezes o que acontece é que alguém é chamado, sim, ele escuta, né? Os ouvidos escutam, ele até se convence, mas não se converte, né? Ele não se convence, mas se converte. Então, vamos ver aqui rapidamente a diferença entre se convencer e se converter. Lembrando, né, que isso aqui esse sinal de trânsito aqui se chama conversão, ou seja, mudança de caminho, né, mudança de rota. Então, vamos imaginar, mas aqui para a gente exemplificar o que é convencimento, né, e conversão. Alguém diz assim, fulano de tal, alguém fala para um fumante, né, fulano de tal, cigarro faz mal. E ali ele te mostra, né, ele mostra por argumentos ali que realmente o cigarro leva o homem à morte, o cigarro ele degenera a saúde, né, do ser humano, tudo. Então a pessoa escuta ali, ela acredita que realmente aquilo ali é verdade, ela se convence, né, de que precisaria largar o cigarro, mas aí, olha, ela não se converte. O que é se converter? Seria mudar o rumo aqui, né? Seria mudar o rumo. Então, amados, assim também, ou seja, no caso aqui seria parar de fumar, né? Assim também em relação ao evangelho, tem pessoas que escutam o evangelho, né? Até acreditam, né, naquela fé normal, naquela fé mediana, de que de fato a igreja tem razão no que prega, só que a pessoa se convence, mas não se converte, né? Às vezes chega até a entrar para a igreja, né? Mas continua nos seus caminhos aqui de perdição, nos seus caminhos de pecado e não faz isso realmente, ou seja, uma mudança de rota, uma mudança de vida. Aí continua, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, aqui, olha, o homem querendo ser tanta coisa, né? Isso aqui foi alardeado como uma das maiores conquistas da tecnologia dos últimos anos, né? Das últimas décadas. Isso aqui era o chamado acelerador de partículas, né? Que era para saber conseguir bombardear aqui átomos, né? Bombardear átomos para entender como é que se deu o tal do Big Bang. Porque só ler lá que Deus fez não era suficiente. Tinha que fazer isso aqui, né? Para saber como é que tinha sido lá o Big Bang. Então, isso aqui, amados, bilhões e sei lá quantos milhões aí de dinheiro, né? Vários países participaram, isso aqui é um consórcio de vários países. Então, fizeram esse túnel aqui, né, para acelerar essa partícula aqui e bombardear aí o núcleo da partícula, uma confusão danada, para saber como é que se comportava a partícula no início lá. Se a gente não consegue saber nem o que é no início, a gente não consegue saber nem o que é no princípio, eles queriam saber como é que tinha se dado isso aqui no início, né? E aí a verdade é que, na época, né, foram alertados por estudiosos do assunto, né, por físico, astrofísico, não sei o que mais, que isso aqui podia ser um caminho sem volta, um tiro no pé, porque isso aqui poderia ter criado um buraco negro. E por menor que fosse esse buraco negro, né, se ele fosse um nano buraco negro, uma coisinha bem pequenininha, mesmo assim seria suficiente para absorver todo o sistema solar, né? A Terra inteira, o sistema solar, ele absorveria. E mesmo assim, amados, o homem foi tão louco, né? Que ele fez o experimento. Então, amados,
Quem é o homem para questionar que Deus é isso, que Deus é aquilo? Porque os mais sábios dos homens são capazes das coisas mais bestiais, mais imbecis, né? Mais estúpidas. Porque me diga qual é o sentido disso aqui. Tantos milhões, sei lá, bilhões nisso aqui. Poderia ter usado esse dinheiro para fim mais outro. Mas olha a bobagem, né? A besteira que o homem emprega aqui, o conhecimento dele, anos e anos, em escola, em faculdade, não sei mais o que, é pós disso, é pós aquilo, olha para fazer isso aqui, né? Algo que poderia ter cerrado o galho em que todo mundo estava apoiado, né? Não só dos que estavam fazendo isso aí, mas o de todo mundo. Aí ele continua, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Mas por que eu coloquei esse negócio do Facebook aí, né? Hoje em dia, infelizmente, né, a mensagem da cruz, ela tem sido relegada a muita pirotecnia, a circo, a palavra é essa, pronto, circo, né? Então chega um sujeito lá, um espertalhão qualquer, vai numa rede social qualquer aí, que todo mundo, tudo que faz está na rede social mesmo, todo mundo sabe a vida de todo mundo, então o sujeito vai lá, né, na rede social da igreja lá, dos irmãos da igreja, tal, que ele vai pregar, pega lá o histórico da pessoa, tudo, vê o que ele fez, tal, o que ele conversou lá, e etc e tal, o que ele postou, que estava triste, que estava alegre, briga com o marido, não sei o quê. Aí ele pega, ele já de posse disso aqui, ele chega no meio da igreja e começa com as reveladuras, né? E o povo besta, né, que não está ali, que não tem suas bases firmadas na palavra, não lê a Bíblia, não vai para a escola dominical, cai nesses engodos, porque a pergunta que tinha que se fazer era, qual seria o objetivo, para que Deus usaria determinada coisa, que pirotecnia é essa, que pregação é essa, qual é a transformação que isso daria na vida de ninguém. Então, a palavra genuína, a palavra que deve ser recebida integralmente, recebida em todo o teor, é a mensagem da cruz, é o Cristo crucificado, é o poder de Deus para levantar o homem caído, e não essas pirotecnias, esse circo aqui, sabe, para tá transformando a igreja num tablado ali de entretenimento. Então, o apóstolo Paulo combatia nesse tipo de comportamento e dizia que ele não estava levando ali coisa de homem, né, criações de homem, mas levava a própria palavra de Deus, que é o que tem que ser até hoje. E ele continua, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amados, isso aqui é a nossa centralidade, a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, a morte salvadora de Jesus tem que permear as nossas pregações, tem que permear os nossos ensinos, tem que estar ali, central ali nos nossos púlpitos, né? E não, às vezes, o pregar, tem pregadores que parecem mais um showman, sabe? Transforma o púlpito ali, tipo num talk show, essas coisas assim. Não. O evangelho não é isso. O evangelho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você chega no púlpito e você está sem mensagem, né? E não tem ninguém ali para lhe substituir, então, e você tem ali, sei lá, 1 hora para preencher, então abra o Salmo 119 e leia lá para a igreja. Mas não venha colocar as suas palavras, não venha colocar lá as suas impressões, não venha transformar aquele espaço ali sagrado, aquele espaço realmente reservado, santificado para a palavra, para bobagens, né? Para coisas comezinhas, para coisas que realmente não edificam, né? O púlpito é para a palavra de Deus. E ele continua dizendo, e eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. Amados, o crente, ele não precisa passar a ideia para ninguém de um Superman, sabe? Que nada de ruim acontece com ele, porque é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. O que acontece ao descrente, acontece ao crente também. O meu carro quebra, o do descrente quebra, o descrente perde o emprego, eu também perdo meu emprego, o descrente morre de câncer, o crente também morre de câncer. Então, não devemos passar essa imagem mentirosa de supercrentes para ninguém. A igreja é um local, ali aonde nós vamos receber
a nossa fortaleza é no sentido, a nossa maior fortaleza e o nosso maior refrigério é no sentido de sabermos que estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Essas coisas aqui passageiras, boas ou mais, elas vão passar. Então, nós não podemos centralizar a mensagem ali no púlpito, nós não podemos centralizar a mensagem ali no púlpito de coisas comezinhas, como eu já disse, coisas do dia a dia, e a gente passar assim essa ideia sempre de vitória, vitória, vitória. Não. A nossa vitória, em que consiste a vitória do crente? A vitória do crente consiste em dizer o seguinte: olha, com emprego ou sem emprego, com comida ou sem comida, com aluguel atrasado ou não, eu tenho dentro de mim uma paz que ninguém me tira. Nada vai me separar do amor de Cristo. Eu não preciso procurar um bar para encher a cara. Eu não preciso me submeter a humilhações, a degradações morais para sustentar um vício, porque eu não tenho forças para me manter de pé diante de uma adversidade. Não, o crente na adversidade, o crente está ali de joelho orando a Deus e se levanta glorificando a Deus, sabendo que está na prova, sabendo que está no vale, sabendo que está no deserto, mas a fortaleza dele vem de Deus, independentemente do que esteja acontecendo aqui, porque acontecem coisas ruins também com o crente. Crente fica deprimido, crente sofre da visão, crente cai o cabelo, crente dá unha encravada, crente tem problemas com filhos, com marido, porém, contudo, todavia, não devemos, de maneira alguma, sublimar essa realidade de que aqui teremos aflições para passarmos uma ideia mentirosa para quem quer que seja. Olha, estou passando luta, mas Deus está comigo e a minha força, a minha fortaleza vem de Deus, apesar das aflições desse mundo. Não devemos, amados, de maneira alguma, achar que o crente ele não passará por aflição, porque se a gente pensar isso, a gente está chamando Jesus de mentiroso, né? Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo, e aí a gente acrescenta, né? E nós também venceremos pelos méritos de Jesus. Aí ele continua dizendo aqui, né, o apóstolo Paulo, que as palavras dele não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu coloquei esse Código Civil aqui, amados, porque a gente vê muitas vezes, infelizmente, né? O pregador, às vezes, é advogado, né? Ou seja lá o que for, da outra área que seja. Aí ele usa o púlpito para começar a falar de doutrina de Código Civil, de realidades durante o julgamento lá que ele estava, que ele conduziu, não sei o quê, e começa a citar doutrinadores, etc e tal, traçar determinados paralelos do Código Civil, porque não que a gente não possa traçar um paralelo, mas isso tem que ser algo muito rápido, porque nós não podemos tirar o nosso foco da cruz. Então, vez ou outra ali, uma ilustração, alguma coisa assim, mas é rápido. Você não pode transformar, por exemplo, a pregação que tem que ser cristocêntrica, você, por exemplo, dá uma aula de Código Civil num púlpito. Ali não é lugar para isso. Ali é lugar para pregar a mensagem da cruz. E tão somente a mensagem da cruz. Aí continua. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, amados, isso aqui é conhecimento, sabedoria dos homens, né? Então, isso aqui, cada coisa no seu lugar. Isso aqui a gente aprende, por exemplo, em aula de química, né? Em sala de aula. Isso aqui é o diagrama de Linus Pauling. Mas, né, no púlpito, o que nós temos que fazer? E eu vou repetir isso muitas vezes aqui, né? Porque é o tema da nossa lição, né? A centralidade da nossa pregação, do nosso ensino, tem que ser Jesus Cristo e este crucificado. O objetivo geral da lição, amados, como eu já vim até ressaltando, né? Enquanto estava lendo a leitura bíblica em classe, é que nós devemos ressaltar que Jesus Cristo, né? Ressaltar Jesus Cristo e este crucificado, e obviamente esse também ressuscitado,
Por quê? Porque esse é o centro da mensagem cristã. Não existe outro centro que não seja isso. Jesus crucificado e ressuscitado. A introdução, né, diz o seguinte, que a missão de Paulo, né, foi para pregar aos judeus e aos gentios no sentido de mostrar para eles que Jesus Cristo era o Salvador prometido já bem antigamente, já nos primórdios, né? Nós vimos lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala aqui para aquele primeiro casal, né? De que da semente da mulher, ou seja, a mulher teria um filho, e esse filho ia pisar a cabeça da serpente, né? Iria destruir essa serpente aqui, aniquilar essa serpente aqui. Então, posteriormente, né, passado algum tempo ali, alguns milênios, né? Passado alguns milênios, aconteceu o advento aqui, ó. Olha aqui o filho da mulher aqui, ó. Olha quem era o filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Exatamente, Jesus, né? O Cristo, o crucificado e ressuscitado. E porque ele ressuscitou, esse aqui perdeu o poder que tinha, né? O poder ali sobre a morte, né? O poder do pecado ali, e principalmente o poder sobre a morte ali, que ele reinava ali, a morte realmente estava reinando como soberana até então, porque era algo que ninguém tinha conseguido destruí-la, mas Jesus Cristo veio para destruir aqui o império da morte e destruiu. E glória a Deus por isso. Então, amados, a introdução diz, né, que a centralidade da mensagem tem que ser Jesus Cristo, né, o crucificado e ressuscitado, porque essa é a mensagem que traz impacto à nossa vida espiritual e à nossa vida pessoal. A centralidade da pregação de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele certamente nesse sentido, ele foi o maior doutrinador, né, do cristianismo, porque ele vai centralizar, o apóstolo Paulo vai centralizar as cartas, vai centralizar o ministério dele em pregar Jesus Cristo morto e ressuscitado para a salvação de todo aquele que cresce, né? Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Então, amados, naquela época do apóstolo Paulo havia uma mentalidade, e existe até hoje, a verdade é essa, né? De que a palavra da cruz era uma afronta, né? Era uma afronta, era uma espécie de, por exemplo, subestimar a inteligência. Então, quando pregar Jesus Cristo morto, né, ali nas mãos do Império Romano, aquele carpinteiro que foi morto pela mão de outro homem ali, dizer que era o Messias enviado por Deus, que era o próprio Deus no meio do povo aqui, que foi morto daquela maneira, na cabeça daquelas pessoas que escutavam isso naquele tempo, e até hoje também, tá? Subestimar, né, a inteligência do outro. Então, era realmente uma mensagem absurda e não digna de qualquer aceitação. Por quê, amados? Porque os judeus, como eu já mencionei, eles queriam sinais físicos, né? Eles queriam olhar para o céu e ver sinais no céu. E os gregos, o quê? Eles desejavam que os argumentos, né, utilizados ali fossem na modalidade da lógica grega, né, da famosa lógica aristotélica. Para vocês terem uma ideia, olha o que é aqui a verdade para um grego. Olha aqui, ó. Isso aqui é a verdade, ó. Essa tabela aqui é a verdade. Então, se tiver conforme essa tabela aqui, é a verdade. Não importa o que esteja sendo dito. Se ela obedeceu esse esquema aqui que Aristóteles, né, projetou, então é verdade. E nesse sentido, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é a lógica grega, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Todo gato voa. Mimi é um gato. Portanto, Mimi voa. Amados, quando eu estudava para concurso público, né? Eu nunca fui assim muito boa em matemática, em lógica, essas coisas. Então, o que acontece? Aí eu comecei a estudar, fazer cursinho, né? Para tentar passar no concurso público. E o que aconteceu? Eu comecei a observar que o raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico aristotélico era justamente a matéria que me derrubava. Por quê? Porque eu olhava isso aqui, olha, todo gato voa. Aí eu dizia, isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode ser verdade, né? Então eu marcava isso aqui como falso. Olha só, eu dizia que isso aqui não era verdade. E aí eu perdia o ponto. Por quê? Porque na lógica grega isso aqui está correto, olha. E aí tem professores, né, da nossa igreja que são
mestres em matemática, em raciocínio lógico aristotélico, né? Eles vão verificar que realmente isso aqui tem que, se o aluno é obrigado a colocar que isso aqui é verdadeiro, né? E se ele disser que isso aqui é falso, ele vai perder ponto na prova. Então, isso aqui é a verdade grega, né? Olha aqui, olha o absurdo, né? Depois, o absurdo era a pregação do apóstolo Paulo. Então, amados, o apóstolo Paulo ele vai repetir isso várias vezes, essas expressões, né? Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo vai enfatizar essas partículas várias vezes, né? Essas expressões várias vezes. Por quê? Porque essas eram a centralidade ali do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E que deveria também, né, ser a centralidade do evangelho pregado hoje. Então, amados, além dessa palavra evangelho de Cristo aparecer nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, né? O chamado evangelho de Cristo. Por exemplo, lá em Romanos 1,16, para os amados terem uma ideia, das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes, né? Foi mencionada ali pelo apóstolo Paulo. Então, realmente, o evangelho de Jesus é a centralidade da pregação paulina. A palavra da cruz, amados, na lógica paulina, é o tema dominante, né? Dominante na mensagem do evangelho. Então, o apóstolo Paulo não via evangelho sem a lógica aqui da cruz, sem a palavra aqui da cruz. E, de fato, não só o apóstolo Paulo, como qualquer pessoa que se debruçar ali sobre os evangelhos, vai verificar que, de fato, a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus são ali realmente o ápice, né? O ápice da pregação e a base, né, da doutrina cristã. Não tem como não ser. Outra coisa, amados, que a gente também precisa focar, a questão da ressurreição. Lógico que a mensagem da cruz, né, a gente tem que falar assim na mensagem da cruz, por uma questão de encadeamento, né, dos fatos. Então, Jesus primeiro morre, né? Jesus morreu de fato. Não foi só uma história que algum diz que ele parecia que estava morto, que ele estava meio desacordado, meio lá, meio cá, e ficou meio assim. Chegaram lá os apóstolos lá, meia dúzia de peladinho lá, e desafiaram aquela guarnição romana e levaram Jesus meio cambaleante. Gente, pelo amor de Deus, sabe, é ter muita fé para acreditar num negócio desse, né? Que os apóstolos ali morrendo de medo iam enfrentar as guarnições romanas para levar Jesus assim meio lá e meio cá. E sem falar que quando ele estava na cruz, aquele centurião lá enfiou a lança na costela de Jesus. Quando enfiou a lança, saiu água e sangue, provando por A mais B que Jesus Cristo estourou o pulmão. O pulmão de Jesus estourou porque ele morreu asfixiado. Além de ter morrido por conta de uma hemorragia, porque ele perdeu muito sangue, ele morreu também asfixiado. Então, de uma maneira ou de outra, se fosse nos dias de hoje, qualquer médico teria atestado no exame, o atestado de óbito de que Jesus Cristo realmente estava morto, né? Só que, não obstante, né, a essa verdade dessa morte acontecida, não podemos, né, tirar os nossos olhos daqui. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que o crente, por exemplo, não anda com um cordãozinho, né, pendurado no pescoço, ou então, por que não tem um cordãozinho com a cruz, né, pendurado no pescoço, ou por que não tem cruz, por exemplo, nas igrejas evangélicas, né? Por quê? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, a cruz, assim, a mensagem da cruz, ela é importantíssima, ela é figura central, sim, na nossa pregação. Porém, não devemos, assim, focar os nossos olhos na cruz, ficar enxergando a cruz. Sabe por quê? Porque a cruz, a morte de Jesus na cruz, não foi a primeira e nem foi a última. A morte de cruz era uma morte costumeira no Império Romano e até antes do Império Romano, né? Muitos homens, né? Muitas pessoas, não foram só homens, mulheres também, e às vezes até crianças, né? Morreram morte de cruz, e algumas mortes até mais terríveis ainda, porque costumavam às vezes ficar dias e dias pendurado naquela cruz, sangrando, né? Morrendo aos poucos no sol e na chuva.
A morte de Jesus, né, para os padrões que às vezes era esperado, foi até uma morte rápida, apesar da brutalidade, né, dos ferimentos de Jesus, foi uma morte rápida até. Porém, a cruz, ela não pode ser, como eu estava dizendo, a centralidade dos nossos olhos. Por quê? Porque a nossa vitória, né, a vitória do crente, a vitória da humanidade, né, necessariamente não se deu na cruz. Porque se Jesus tivesse morrido naquela cruz e tivesse permanecido dentro da sepultura, ele teria sido só mais um homem bom que tinha sido morto de forma injusta, como alguns outros também morreram, né? E continuaram lá na cova, estão enterrados, estão lá até hoje, né? Com certeza ainda deve ter restos lá, se for um pesquisador, acha alguma partícula lá de DNA e ainda vai localizar de que ali tinha um ser humano naquela cova. Então, amados, a nossa vitória mesmo, olha, se a gente tivesse que levar alguma coisa pendurada, vamos dizer assim, no nosso pescoço, seria isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Né? Essa plaquinha que está lá na cova, né? Aonde se dá como senda de Cristo, né? Inclusive, esse lugar aqui é ponto de turistas, né? Lá em Israel. Isso aqui é o túmulo, né? Que é tido como o túmulo de Jesus. Então, quando você chega lá, tá essa plaquinha escrita em inglês, né? Que está dito mais ou menos assim. Vou aqui falar, né? Vou tentar aqui arranhar aqui o inglês, né? Aqui está escrito: He is not here for his rising. Ou seja, ele não está aqui porque ressuscitou. Então, amados, a vitória da morte, a vitória de Jesus contra a morte, né? Contra a morte se deu aqui. Aqui a morte deixou de ser, vamos dizer assim, a rainha, né, do Hades, a rainha ali aonde imperava e ninguém podia vencê-la. Jesus venceu aqui. Então, a cruz, né? A cruz não é, vamos dizer assim, o ápice. A cruz não foi assim a vitória necessariamente dita. Amados, foi aqui, ó. Se deu aqui. A cruz foi o processo, né, para se chegar aqui. Mas a grande vitória vai se dar aqui. A ressurreição de Jesus Cristo. Então, amados, porque Jesus Cristo morreu e porque Jesus Cristo ressuscitou, né? As duas colocações são igualmente importantes, mas, como eu disse, amados, a coroação da vitória vai se dar na ressurreição. Então, hoje nós, né, alcançados pela graça, né, que essa cruz nos trouxe, que esse túmulo vazio nos traz, né? Então, hoje nós, como instrumentos, né, dos méritos de Jesus em efetuar tão grandiosa obra, hoje nós podemos sim ser instrumentos, né, que propagam o evangelho de poder para salvar o pecador das amarras dos vícios, das amarras da vergonha, das amarras da servidão, das amarras da morte, curar enfermo, libertar almas de demônios, porque o evangelho, aquele que está, amados, que tem essa palavra, que conhece essa palavra, que leva essa palavra, ele pode sim, pela misericórdia de Jesus, libertar as almas de demônio, almas que estão aprisionadas por Satanás, aquele salvo em Jesus, que conhece e que leva essa palavra, está capacitado para isso sim. E outra coisa, amados, aquele que está no evangelho de Cristo e este crucificado e ressuscitado, o crente, ele é humilde. O crente, ele é necessariamente uma pessoa humilde. Por quê? Por que ele é humilde? Porque, primeiro, ele já reconheceu a miserabilidade dele. O fato dele ter ido para a igreja, ele está dizendo ali a mensagem, amados, é claro, olha, eu olhei para mim, eu vi que eu era um miserável, eu vi que por mim mesmo eu não melhoraria, eu vi que por mim mesmo eu não me salvaria, que eu estava indo de uma derrocada de mal a pior. Então, por isso mesmo, eu reconheci esse meu estado de necessidade, esse meu estado de miséria, eu me vi pequeno, eu vi que Deus é quem realmente é grande, e por isso mesmo, hoje eu me constranjo a viver em humildade, porque eu sei que eu sou, diante de Deus, eu sou uma poeirinha, eu sou um pozinho perdido no meio do oceano da grandeza de Jesus e da obra que ele fez. Outra coisa, amados, nós devemos ter essa consciência, né, dessa nossa fragilidade, né, de que nós somos
esse vaso aqui de barro, né? É bem verdade que dentro de nós, né, tem tesouros inenarráveis, né? A palavra de Deus é tesouro inenarrável dentro de nós, mas nós somos isso aqui, olha. Nós somos frágeis, então nós devemos, sabe o quê? Vigiar as nossas fragilidades, né? Como eu costumo dizer em sala de aula, para pecado não tem cura, tem vigilância. Então tenhamos consciência de nossa fragilidade e dia a dia, né, estejamos em vigilância para que não venhamos a ficar expostos, né, à ignomínia do mundo após termos conhecido a verdade libertadora do Evangelho. Nós vivemos, amados, ali na dependência do Espírito, né, é importantíssimo que o crente viva na dependência do Espírito, porque o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. O nosso agir, o nosso fazer, o nosso falar tem que ser conforme os ditames e conforme aquela dependência que nós temos que ter realmente de sermos movidos e direcionados pelo Espírito de Deus. A conclusão, amados, a conclusão não é outra, né, senão que a mensagem da igreja é a mensagem da cruz e que essa mensagem, embora traga escândalo para o mundo, mas para nós, aqueles que cremos para a salvação, ela salva, ela cura, ela liberta o pecador, ao mesmo tempo, amados, ao mesmo tempo que, embora nos dê esse poder, saibamos o poder que nos é ofertado, né? Ali pela mensagem do Evangelho, pela obra de Jesus, nós sabemos que de nós mesmos nada faríamos se não fosse, né? Pela dependência, se não fosse ali realmente por estarmos na dispensação do Espírito de Deus em nossas vidas. Então, amados, aqui, para finalizar, tenhamos em mente de que a mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Então, amados, o que acontece? Vamos imaginar aqui, olha. Aqui é um ser humano. Ele ouviu essa mensagem, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Amados, aquele que mata, não mata mais. Aquele que andava mentindo, não mente mais. Aquele que andava dando cheque sem fundo, não dá cheque sem fundo mais. Aquele que metia a mão no pé do vidro da mulher, não mete mais a mão no pé do vidro da mulher. Aquele, amado, que negligenciava, né, o sustento dos filhos, não negligencia mais o sustento dos filhos. Aquele, amados, que, por exemplo, estava ali numa rodovia, ou uma via pública ali, está escrito 60 por hora, ele não vai botar 80 por hora e depois, na hora que ele vê um pardal, meter o pé no freio, ele não vai fazer isso, né? Porque o Evangelho transformou a vida dele, ele não vai viver uma vida de mentira. Então, amados, aquele que está transformado, né, por essa mensagem aqui, ele se compadece da dor alheia. Aquele que está nessa mensagem aqui, ele não é uma pessoa da língua grande, maligno, que anda fazendo fofoca, destruindo vidas. Aquele que está nessa mensagem aqui, ele realmente, ele não vai andar dando escândalo, né, para o mundo, inclusive nas próprias vestimentas. Ele não vai vestir uma roupa de modo a chamar a atenção, de modo a atrair a cobiça do outro, de modo a suscitar a loucura do louco. Não, ele não vai fazer isso, ele não vai de maneira alguma. Por quê? Porque ele está sendo transformado por essa mensagem aqui. Aquele que verdadeiramente está sendo transformado, foi transformado por essa mensagem aqui, amados. Ele não chega na igreja ali e fica no WhatsApp, né? Ele realmente ali, ele conhece, ele tem consciência de que ali é um lugar reservado para adoração e meditação na palavra. Aquele, amado, que está aqui nessa mensagem, nessa palavra aqui, ele não vai ficar meia hora no chuveiro, porque ele sabe que está destruindo o meio ambiente, né? E que Deus não fez o meio ambiente para o homem destruir, Deus fez o meio ambiente para o homem cuidar. Aquele, amados, que está nessa mensagem aqui, que está na centralidade, né, dessa palavra aqui, ele não vai, amados, em hipótese alguma, por exemplo, receber um troco a mais e não devolver. Ele jamais faria isso, né? Por quê? Porque ele está sendo transformado aqui por esta palavra, porque ele foi abençoado, ele foi iluminado por essa obra aqui de Jesus. Quem está nessa palavra aqui? Mas ele tem palavra no sentido, ele honra o que diz. Se ele diz que o sim dele é sim e o não é não, então aquilo que ele fala, ele realmente cumpre, né?
Se ele prometeu algo para alguém, ele vai fazer. Alguém que está nessa palavra aqui, amados, ele vai pegar emprestado e vai devolver. Então, amados, é de uma contingência aqui, é de uma totalidade aqui, geral, né? Ou seja, abrange todo o redor, abrange o ser como um todo. Por quê? Porque a palavra gloriosa da luz transforma o homem por inteiro. E é essa palavra, esse centro aqui, que não pode se ausentar de nossos púlpitos. Não pode se ausentar de nossos púlpitos. O Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, para o poder, para dar poder para todo aquele que crê, ser transformado, ser salvo, ser sarado e ser liberto pela palavra e pelo evangelho de Jesus. Glória a Jesus, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no nome santo do Salvador de nossas almas. Amém.